Olá, gente, bom dia. Eu sou Eduardo, coordenador de análise de direitos. Como o Maurício falou já, nós três representamos, de certa forma, as três fases pelas quais passam os seus projetos na Ancine, né? A aprovação, o acompanhamento e a prestação de contas. Mas existe também uma divisão temática, na verdade. A gente na CDI não faz só aprovação inicial, a gente faz análise de direitos do projeto durante toda a sua existência na Ancine. Apareceu um contrato, existe uma sobre esse contrato, o contrato é encaminhado para a CDI, como a gente chama, a Coordenação de Análise de Direitos. Eu vou começar falando, então, fazer um apanhado geral e falar sobre os tipos de projetos que podem ser falar sobre... Vamos lá. Existem duas formas de financiamento público para a Ancine, né? Existe o fomento indireto, que são as leis de incentivo, e existe o fomento direto por meio do Fundo Setorial do Audiovisual. Os projetos que podem ser financiados, os dois tipos de financiamento são esses, né? São possíveis projetos de desenvolvimento, são possíveis projetos de produção e distribuição. Mas uma coisa importante, seja qual tipo de projeto visual, acho que o microfone está um pouco sem bateria, na verdade, né? Enfim, não importa o tipo de obra, ela tem que ser uma obra constituinte, o conteúdo tem que ser constituinte de espaço qualificado, tá? Então, é vedado, na verdade, o financiamento de obras que não constituem espaço qualificado. Que tipo de obras são essas? As obras de conteúdo religioso, político, manifestações e eventos esportivos, concursos, publicidades, ou seja, todas as obras que tenham, na verdade, um caráter institucional de publicidade, de marketing, de jornalismo também. Isso não é financiável por fomento indireto ou pelo FSA. Tá? Essa regra está na IN 104, que é a IN, a Instrução Normativa que regula a emissão do CPB, que é o Certificado de Produto Brasileiro. E, no caso do FSA, cada chamada pública, cada edital do FSA vai trazer as suas próprias restrições. Tá? Mas a regra geral é essa. Bom, lá na Ancine, existem várias superintendências que que tratam de assuntos diferentes. Para vocês pode ser até um pouco confuso a princípio, mas a divisão é mais ou menos essa. Tá? Por exemplo, a SDE, que é a Superintendência de Desenvolvimento Econômico, ela opera as linhas do fundo, basicamente, com algumas exceções. A AIN, que é a Assessoria Internacional, ela opera as linhas do FSA relativas a coproduções internacionais. A CEF, que é a Secretaria de Políticas de Financiamento, ela articula as ações da Ancine com órgãos regionais, né? E ela cuida, portanto, dessa administração das linhas de arranjo regional e TVs públicas. Já a SFO, que é a nossa superintendência, ela cuida da análise, aprovação, análise de acompanhamento, prestação de contas de projetos de fomento indireto e também cuida da análise orçamentária, análise de direitos e da prestação de contas de projetos do FSA. Com relação aos mecanismos, né, de fomento, então, como eu falei já, a gente tem o FSA, que é constituído de Prodecine e Prodave, o FSA que é previsto pela MP 2228, que é a MP que criou a Ancine, e a própria MP já diz que a Ancine é responsável por estabelecer os critérios e diretrizes gerais para aplicação e fiscalização dos recursos dos fundos. Tá? Além do FSA, a gente tem o fomento indireto. São vários mecanismos. Cada mecanismo tem um tipo de previsão diferente sobre quem pode se beneficiar de um incentivo fiscal. E, basicamente, a análise de direitos, que eu vou falar mais adiante, ela se centra principalmente nos artigos 3º, 3º-A, 39 e 41, onde você tem a questão da coprodução, a coprodução entre um produtor independente e um agente do mercado não independente, seja uma TV, seja uma programadora,
ou uma distribuidora internacional. O artigo 1º, por outro lado, é um artigo de investimento, em que você permite a dedução do imposto de renda de uma pessoa que invista na produção de uma obra audiovisual independente, e, em troca, ela tem participação de receita, por meio de certificados, né? Aqui já não tem questões de direito. O artigo 1º-A é o artigo do patrocínio. Quer dizer, quem investe, quem patrocina uma obra audiovisual também tem direito a uma dedução de imposto de renda. Esses artigos não têm tantas questões de direito. Quer dizer, se você faz um patrocínio, você tem direito à exibição do seu nome nos créditos de uma obra e só, e acabou, não tem direito a mais nada. Quer dizer, você não pode ter direito patrimonial, não pode ter direito de exibição da obra, não pode ter, enfim, nada que não seja o patrocínio, né? Aquilo que a gente reconhece como patrocínio. Se uma empresa patrocina a sua obra e exige ter direito de receita, isso não pode. Tá? Então, a gente nem vê, na verdade, contratos de patrocínio lá na CDI. Mas, se tiverem uma questão, se vocês acharem que um contrato de patrocínio tem algum problema, por favor, encaminhem para a gente. Vou falar um pouco sobre os momentos. Então, no fomento indireto, a gente tem uma aprovação inicial, que é feita pela CDI, onde a gente faz uma análise bem simplificada do projeto, vê a estimativa de custos, vê se a tipologia do projeto é adequada, se ele pode ser financiado com recursos públicos. A gente vê a produtora, vê o nível dela, estimativa de custos, e, enfim, é uma análise bem sucinta. O projeto é aprovado, ele está autorizado a captar recursos federais e está autorizado a começar a fazer gastos também. A partir da publicação da aprovação inicial, vocês podem começar a fazer gastos já, que podem depois serem custeados com recursos públicos. Com captação, depois que você já tem 20% de captação, é possível fazer uma análise complementar, tá? Que é uma análise mais complexa e mais detalhada do projeto. A análise complementar que é feita pela CDI também e pela CAC, que faz a análise orçamentária, a gente vê o orçamento do projeto e vê toda a questão de direitos que estiver presente no projeto. Então, se a gente tem um contrato de coprodução para a utilização de recursos incentivados, a gente vai ver nesse momento e vai ver se ele segue todas as regras que tem que seguir. O FSA, desde 2015, quando você é selecionado pelo FSA, você é obrigado a passar por essa fase de análise complementar. E depois, a partir do momento que você tem mais recursos além daqueles 20%, toda vez que você tiver uma liberação de recursos, desde a primeira liberação até liberações posteriores, se tiver um contrato, a CDI também participa. A gente vai avaliar o contrato e ver se ele segue as regras da Ancine. Como eu falei, né, pela EN 125, de 2015, desde então, a FSA tem que passar para análise complementar para ser contratada. Aqui é um resuminho de referências na instrução normativa, mas é só para explicar de novo o que a CDI faz, na verdade. A gente é responsável pela aprovação inicial de um projeto, a gente é responsável pela análise complementar junto com a CAC, a gente é responsável também por análise em primeira liberação, análise contratual, né? E nós fazemos ainda análise de coexecução e troca de titularidade. Tá? Agora, falar de direitos mais propriamente. A questão de direitos, ela permeia todas as fases de produção e exploração comercial de uma obra audiovisual. Né? Para você realizar uma obra, você precisa ter direitos para fazer aquela obra. Seja desde uma obra originária, que você vai ter pelo menos o direito do argumento, você tem um argumentista, esse argumentista tem que ceder os direitos para você ser dono da sua obra no final. Né? Ou seja, uma obra derivada. Se eu vou fazer uma obra baseada num livro, numa peça de teatro, numa novela, eu tenho que ter uma seção de direitos de constituição de uma obra derivada. Ou seja, eu tenho que ter uma autorização do dono da obra original para que eu faça uma obra derivada dele. Nessa fase inicial, vocês apresentam, assim, a gente exige, logo na aprovação inicial do projeto, que vocês apresentem esses documentos para a gente, que comprovam a titularidade que vocês vão ter sobre a obra no final. Tá?
E a gente sempre pede para vocês que é assim. Existem dois tipos de negócio possíveis jurídicos sobre direitos autorais. Você pode ter, basicamente, uma cessão de direitos, e uma cessão de direitos é uma transferência de direitos no qual eu dou meus direitos para sempre para outra pessoa. E você pode ter licenciamento. Licenciamento é uma transferência por prazo dos direitos. Uma licença pode ser de 1 ano, 2 anos, 6 meses, 15 dias, não importa. É sempre por prazo. A gente pede que aqui nessa fase, na hora de você conseguir os direitos para realizar a obra, você sempre obtenha uma cessão. Esses direitos têm que pertencer à produtora para sempre, em tese. A questão de direitos também é importante no financiamento da obra. É possível financiar uma obra por investimento, é possível financiar uma obra por coprodução, por patrocínio. No caso de um investidor, ele vai querer um retorno depois, né? Então, você vai fazer um contrato de investimento pelo qual você vai ceder uma parte dos direitos sobre a receita para esse investidor. Um coprodutor, ele vai querer ser dono da obra também. De novo, você vai fazer um contrato de coprodução e vai ceder uma parcela da sua propriedade para esse coprodutor, né? Um patrocinador, ele vai querer ter a garantia de que ele vai ter exposição na marca dele, a mesma coisa. Um contrato aqui, você vai ceder, vai dar esse direito para ele de exposição de marca. Com a obra financiada e pronta, na hora da exploração comercial, também, de novo, vocês fazem a exploração comercial da obra por meio de um comércio de licenças, de novo, são direitos autorais. Vocês fazem desde distribuição em salas, onde você tem um contrato de distribuição, você pode fazer a exibição em TVs, aí você vai ter um contrato, uma licença de comunicação pública para a TV, e aqui é o contrário. Assim como a gente pede que seja cessão no começo, os direitos para sempre para vocês, lá no final, na exploração comercial, é licença, é provisório. Então, você não vai ceder o seu direito para uma TV para sempre, não. Você está licenciando o direito de comunicar aquela obra por um prazo bem definido. Todas essas questões de direitos, elas não têm não existe um manual, não existe um código, não existe uma norma só na Ancine que trate de direitos, tá? Infelizmente, essas normas, essas regras estão espalhadas por vários normativos, várias deliberações da Ancine. Então, eu fiz um resuminho aqui. A gente tem a IN 104, que é a IN que eu já falei, que regula a emissão do certificado de produto brasileiro, e ela é aplicável tanto para projetos financiados por leis de incentivo, quanto para projetos financiados pelo Fundo Setorial do Audiovisual. Então, você tem um projeto que foi financiado, no final você tem que ter um certificado de produto brasileiro com uma qualificação. Ele tem que ser independente e a obra tem que ser cumpridora de espaço qualificado, tá? Isso é obrigatório. A obra, no final, ela precisa ser independente sempre. A gente tem a N 106, que regula o reconhecimento internacional de coproduções internacionais, que também se aplica aos dois, aos projetos financiados por incentivo e FSA. A gente tem o Regulamento Geral do Prodave, que só é aplicado para os projetos do fundo, e a gente tem essas duas deliberações da Ancine, de 95 e 92, aplicáveis só a leis de incentivo. É um jeito confuso, talvez, de regular direitos, é muito espalhado, as normas muitas vezes são parecidas, elas trazem coisas semelhantes, alguns princípios são sempre presentes, mas, enfim, a gente vai tentar explicar cada um deles agora, né? Para ser possível financiamento com recursos públicos federais, existem duas condições principais, tá? A obra tem que ser brasileira e a obra tem que ser independente. Vou falar só primeiro da brasileira. O que é uma obra brasileira é, de novo, a MP que criou a Ancine, a MP 228 de 2001. Tá? É uma medida provisória, tem força de lei, e ela basicamente dá 3 hipóteses do que é uma obra brasileira. Uma obra brasileira ela pode ser uma obra que é feita inteiramente por uma produtora brasileira, uma obra 100% nacional, que é dirigida por um diretor brasileiro, ou estrangeiro residente no Brasil, e que tem até 2/3 de equipe técnica e artística brasileira. Esse é o principal caso.
maior parte das obras brasileiras são desse jeito, né? A produção não tem nenhum elemento estrangeiro nela. E a gente tem dois casos de coprodução internacional. Primeiro, tem a coprodução internacional com base em acordos internacionais firmados entre o Brasil e qualquer outro país. Exemplos, a gente tem o acordo de coprodução Brasil-França, por exemplo. Tem o acordo latino-americano, que é um acordo que tem vários participantes, vários países são signatários, basicamente quase todos os países da América Latina. E a gente também tem a possibilidade de coprodução internacional sem acordo, que tem requisitos mínimos. A obra tem que ser, no mínimo, 40% brasileira. Aquela questão de direitos, né? Ela tem que ser 40% brasileira e ter 2/3 de equipe técnica nacional também. Aqui não precisa ser diretor brasileiro. O diretor pode ser do país do coprodutor. Nesses dois casos de coprodução internacional, acaba surgindo uma questão que a gente chama de reconhecimento provisório de coprodução internacional. Esse reconhecimento é um procedimento da Ancine, que é obrigatório no caso de a obra ter recurso público federal. Tá? Se vocês fazem uma coprodução internacional, no final essa obra tem que ser brasileira. Então, para garantir isso, existe o RPCI. Assim que vocês firmam um contrato de coprodução com outro país, com uma produtora de outro país, né, é obrigatório apresentar esse contrato para a Ancine, para que a Ancine possa verificar se aquela obra, no final, ela vai ser realmente brasileira. Tá? O RPC, de qualquer forma, ele também é obrigatório quando tiver uma coprodução baseada num acordo internacional. Então, se você tem uma obra, uma coprodução, por exemplo, um curta-metragem, em coprodução com uma produtora francesa, que utiliza o acordo de coprodução Brasil-França, e não tenha nada de recurso incentivado, não tenha nada de FSA, ainda assim o reconhecimento ele é obrigatório. Ele é obrigatório para você certificar que aquele acordo está sendo seguido, desde o começo. Se não seguir o RPCI, no final a obra não vai ser considerada brasileira, ela não vai poder tirar a CPB, enfim, isso é uma coisa muito séria também. Enfim, no RPCI a gente verifica se os projetos atendem aos acordos em que eles estão se baseando, né? E existe uma análise de direitos, de novo. Essa análise ela é dada pelos requisitos do artigo 6º da IN 106. O principal requisito, o principal critério de análise é o que a gente chama de critério de proporcionalidade, que é para garantir que o produtor brasileiro ele esteja sendo adequadamente remunerado nessa relação. Então, se você, por esse critério é o seguinte, você tem que ter o mesmo percentual de direitos patrimoniais e de receita, equivalente, então, ao percentual do seu aporte para a obra. Se você financia 50% da obra, você tem que ter 50% de direito patrimonial e 50% de receita. A gente também verifica a adequação do projeto, se ele condiz, se ele é compatível com qualquer projeto de recursos incentivados federais, ou de FSA também. Tá? A gente verifica se o projeto ele cumpre a participação mínima de artistas e técnicos brasileiros, e isso depende do acordo, cada acordo tem suas próprias regras sobre isso. E apenas no caso de ter fomento federal, a gente verifica ainda se a titularidade dos direitos patrimoniais sobre as obras pré-existentes, no caso de uma obra derivada, né? Por exemplo, eu vou fazer uma obra derivada, uma obra cinematográfica que vai ser baseada numa novela. Na coprodução internacional, se tem recurso público, a gente vai verificar se você tem todos os direitos para fazer aquela obra de verdade. Tá? A gente não quer que uma rede de TV estrangeira, por exemplo, tenha direitos, tenha participação nessa coprodução aqui. Tá? Isso é essencial também. E também, apenas se existe fomento federal, a gente verifica, aqui, que é o último ponto, o poder dirigente e o domínio dos direitos patrimoniais, levando em consideração todos os coprodutores. Então, a gente vai verificar se a coprodutora estrangeira também é independente, na verdade. Bom, daí resolvida a questão da nacionalidade da obra, o segundo requisito, muito importante também e essencial, é a independência da obra audiovisual. Tá?
Se uma obra não é nacional, se ela não é brasileira, e se ela não é independente, ela não pode ser financiada de forma alguma. Se no final do processo a gente descobre que uma obra não é independente, cabe devolução do recurso. De novo, é a MP 2228, que traz o que é uma obra independente. Basicamente, ela diz que obra independente é aquela cuja a empresa produtora, sendo que ela tem que ser titular majoritária dos direitos patrimoniais sobre a obra, não tenha nenhuma relação, associação ou vínculo à expressão da MP com uma empresa de TV, ou seja, uma radiodifusora, ou uma operadora de comunicação eletrônica de massa, por assinatura. Uma operadora de TV a cabo. O aspecto mais importante aqui é esse, na verdade. É que a produtora não tenha relação com radiodifusora ou programadora e que ela seja titular majoritária dos direitos patrimoniais. Qual que é a questão aqui? Como qualquer propriedade, uma obra autoral, ela tem um dono, né? Só que no caso das obras autorais, a lei ela diz quem é o dono original. Quem é o primeiro dono da obra? É o autor da obra. No caso das obras audiovisuais, os autores são o autor do documento literário, o diretor, e no caso de animação também é o criador das animações, né? Esses são os caras que originalmente têm os direitos autorais patrimoniais sobre uma obra. Só que para uma obra assim independente, a maior parte dos direitos patrimoniais tem que estar com a produtora brasileira independente, e não com eles, com os autores. Por isso a gente exige a cessão de direitos no começo. Então, no mínimo 51% dos direitos patrimoniais tem que estar na mão, tem que ser de titularidade da produtora brasileira independente. Outro aspecto importante, e aqui a gente já está na IN 104, que é a IN do Certificado de Produto Brasileiro. E só vou tomar um copo de água, gente. Porque não basta, né, você dizer que uma produtora ela é titular majoritária de direitos sobre uma obra. O que a Ancine quer é que a produtora mande na obra, que ela mande no destino comercial dessa obra. Para garantir isso, a Ancine criou esse conceito aqui, o poder dirigente sobre o patrimônio da obra audiovisual. Esse conceito aqui, essa definição está na NN 104. E, basicamente, ele diz o seguinte, que o poder dirigente é o poder de controle sobre o patrimônio da obra audiovisual, condição que permite ao titular desse direito usar, fruir, dispor da obra como ele quiser, né? E explorar diretamente ou indiretamente, por meio de licenças, e fazer a exploração comercial da obra, em todas as suas modalidades de exploração, seja por cinema, seja por TV, VOD, seja produzindo elementos derivados, como brinquedos, como jogos eletrônicos, seja fazendo obras derivadas depois, sequências, prequels e tudo mais. O que importa é que o titular seja uma produtora, o titular desse direito seja uma produtora brasileira independente. Então, o conceito de poder dirigente é isso. E o conceito permite que o titular dos direitos licencie direitos, né? Óbvio, você só pode fazer exploração comercial se você licencia. Mas aí tem essa condição no final. Condicionado que essa outorga, essa licença, seja limitada no tempo e não descaracterize a titularidade do direito do poder dirigente. Ou seja, eu não posso licenciar de tal forma que, no final, o cara para quem eu licenciei é o verdadeiro dono da obra e pode decidir o que bem fazer com ela a qualquer tempo, em qualquer território, para todo sempre. Então, uma obra só vai ser considerada brasileira independente se a produtora brasileira independente tiver a maior parte dos direitos e se a Ancine, no final, concluir que ela tem ainda poder dirigente sobre a obra. Para esse fim, é considerado como parte do patrimônio da obra todos os seus elementos derivados, como marcas, formatos, personagens, enredos,
Enfim, o direito de fazer uma obra derivada, o direito de fazer uma exploração comercial na forma de brinquedos e de outros produtos, tudo isso tem que pertencer, no final, ao produtor brasileiro independente. Da mesma forma, existe uma regra na IN 104 sobre os elementos originários. Né? O que são elementos originários? São criações pré-existentes que existiam, ou seja, criações artísticas, criações de direito autoral que existiam antes da obra audiovisual. Como eu falei, a obra audiovisual ela pode ser baseada em outra obra, também audiovisual. Por exemplo, uma longa-metragem de ficção para o cinema que é baseada numa novela. A IN 104 também traz regras sobre isso. Né? Então, para uma obra audiovisual independente destinada ao cinema, é necessário que esse autor da obra tenha os direitos de explorar a sua obra no cinema de forma irrestrita. Ele não pode sofrer poder de veto, por exemplo, da radiodifusora, que talvez seja dona da obra original, da novela. Bom, encerrei um pouco essa parte do CPB, do que é obra independente. E a gente continua com a deliberação 95, tá? Que é outra regra que se... Ah, e lembrando uma coisa importante. A IN 104, a CPB, ela vale para todas as obras, seja as financiadas pelo fundo, seja as financiadas por lei de incentivo. Tá? Deliberação 95. Essa aqui só vale para a lei de incentivo. Ela repete várias regras que a gente já viu até agora do CPP, e ela basicamente se destina a obras audiovisuais com destinação à TV, TV paga ou TV aberta, que sejam financiadas pelo terceiro A, pelo artigo 39, e pelo artigo 3º também, apesar de não estar escrito isso na deliberação, a gente aplica para tudo. Então, a obra é financiada em coprodução, com um agente não independente, pode ser a Globo, pode ser uma distribuidora, como a Universal, pode ser, enfim, é alguém que é uma empresa não independente que tem dinheiro para investir, para ter o benefício fiscal, e ela vai ser coprodutora da obra. Aí você aplica essa deliberação 95. O que diz a deliberação de mais importante? Que para o produtor brasileiro independente, primeiro, sempre, ele tem que ter no mínimo 51% dos direitos. Porque isso sendo uma coprodução, é natural que o coprodutor, seja a Globo, seja a Universal, seja a Discovery, também tenha direito sobre a obra. Mas ele tem essa limitação de percentual. É no máximo 49% para ele, no mínimo 51% para vocês. E outra regra, a divisão de receitas, não basta que isso seja uma titularidade patrimonial vazia. A divisão de receitas também tem que ser assim, tá? É no mínimo 51% de receita sobre a obra para o produtor independente. Todo o resto, assim, com relação a preço de licença, você tem um contrato de coprodução com a Globo, mas você já estipula uma licença de comunicação da obra para a Globo na TV aberta, na TV Globo, por exemplo. O preço dessa licença é de livre negociação das partes. A Ancine não se mete nisso. O que acontece na prática? Geralmente é gratuito. Tá? A Globo pede a licença e exige não pagar nada por essa licença, porque afinal ela diz, paguei 95% da obra já. A deliberação permite isso. Tá? Também a livre pactuação do preço que, por exemplo, é possível você também licenciar o direito de exploração comercial, de fazer a distribuição da obra para esse coprodutor incentivado. No caso, de novo, a Globo ou a Universal. E aí o preço da comissão de distribuição dela também é de livre negociação das partes, observado o mercado, geralmente 30%. Né? É o que a gente aceita. Tanto nesses dois casos de licença, a gente dá um prazo máximo para elas, 5 anos da emissão do CPB. Então, se a Globo tiver uma licença de comunicação pública, essa licença é no máximo de 5 anos contados da emissão do CPB da obra, Certificado de Produto Brasileiro. A gente permitiu uma renovação dessas licenças, contanto que o coprodutor faça um novo investimento na obra, seja numa obra derivada, seja numa nova temporada de uma série, por exemplo. Se ele fizer um novo investimento, ele pode ganhar mais um ano de licença na obra original. Tá? Outro artigo importante, o artigo 3º, de novo, aquela repetição de regra. Né? Os elementos derivados têm que pertencer à produtora independente sempre também. Eles contam como patrimônio da obra.
a gente permite, no máximo, que o produtor tenha um direito de preferência, por exemplo, na aquisição da licença de exploração comercial ou um direito de preferência para participar de uma futura segunda obra. Isso é permitido. Mas o direito de realizar uma obra derivada, o direito de explorar tudo, tem sempre que pertencer ao produtor brasileiro independente. Eu falei que a deliberação valia para o artigo 3º, 3º, 39, mas tem um artigo dela que fala de primeiro A. E, basicamente, ela diz que, para as obras audiovisuais com destinação à TV, que sejam financiadas unicamente com o primeiro A, que é o artigo do patrocínio, também tem restrição aqui. Nesse caso, eu não posso ceder direitos patrimoniais para quem tiver licenciado a obra para exibir a obra. Então, se um canal adquirir a primeira licença de exibição da obra, ele não pode ter direito patrimonial. E, nesse caso, também a licença tem que ter um prazo máximo de 5 anos. A deliberação 92 ela é mais simples, ela também se aplica só à lei de incentivo, e ela, basicamente, ela proíbe multas que, nesses contratos de coprodução, né, ou de patrocínio, que, de certa forma, visem a devolução do recurso incentivado. Quer dizer, eu faço um aporte de recursos para a obra, e lá no contrato, eu como coprodutor, imponho, como investidor, imponho uma cláusula de devolução do recurso, por qualquer tipo de descumprimento do contrato. A gente fixou um limite máximo para esse tipo de multa. Então, se a produtora, por algum motivo, descumpre o contrato, a multa máxima é de 5% do investimento, do recurso incentivado. Tá? Aí, no Regulamento Geral do Prodave, a gente entra de novo agora só no FSA. O Regulamento Geral do Prodave, ele dá toda a matéria de direitos que vale para obras financiadas pelo fundo. Tá? E, de novo, algumas regras vão se repetir novamente. Não existe um documento único, infelizmente. Cada um deles também tem algumas diferenças pequenas. Então, eu acho muito importante que os produtores leiam todos eles atentamente e procurem entender. Tá? A gente aceita dúvidas. A todo momento está disponível para resolver qualquer tipo de dúvida e enfim, de dificuldade de entendimento, porque são regras que muitas vezes não são claras mesmo. Mas, enfim, o regulamento geral ele vale para o FSA. E ele tem um capítulo só de análise de direitos. Tá? Ele diz que esse capítulo ele rege toda a matéria de direitos de contratação, de licenciamentos, de obras audiovisuais, né, com recursos do fundo, e ele dá 2 exceções: formatos audiovisuais e jogos eletrônicos. Porque o FSA tem linhas específicas para desenvolvimento de obra, né, para desenvolvimento de formato, de roteiro, e tem uma linha específica de jogo eletrônico hoje em dia. Nesses 2 casos, a matéria de direitos é decidida pelo edital, não pelo Regulamento Geral do Fundo. A primeira regra importante é que o fundo ele vale por um período bem longo. Tá? Se você tem recursos, se você faz uma obra com recursos do fundo, a obra está sob a obrigação de seguir o regulamento do FSA, assim, de uma forma geral, durante 15 anos após a sua primeira exibição. Então, a obra você só vai ter a permissão de vender essa obra para um agente econômico não independente, para uma TV, para uma major, depois de 15 anos da primeira exibição da obra. Da mesma forma, você só vai ter a liberdade completa de fazer licenciamentos por prazos maiores do que 24 meses, por exemplo, depois de 7 anos da primeira exibição da obra. Da emissão do CPB, nesse caso. Aí ele traz uma observação muito importante. Né? Ele diz que as exceções estabelecidas no item anterior, que diz quando são todos os marcos temporais importantes sobre a aplicação do fundo, ele diz que nunca elidem a obrigação da gente de manter aquela obra para sempre como uma obra brasileira independente. Tá? Aí é uma repetição das regras, de certa forma é um resumo de tudo que a gente disse até agora. Tá? O Regulamento Geral do Prodave diz que o exercício do poder dirigente pelas produtoras brasileiras independentes é o elemento que define a obra audiovisual como uma obra brasileira independente.
também diz que o domínio, quer dizer, a titularidade majoritária sobre a obra audiovisual nas mãos de produtor independente é uma condição necessária para exercer esse poder dirigente. Mas, resumindo, é a mesma regra que eu disse antes. A produtora independente tem que ter o poder dirigente e ela tem que ter a maioria dos direitos sobre a obra. De novo, é outro artigo, mas é uma repetição de novo da mesma regra, de qualquer forma. E aqui ele dá permissão, ou seja, ele tem essa previsão dizendo o seguinte: os direitos patrimoniais eles têm que pertencer aos seus autores, né? Sendo que de forma majoritária eles têm que pertencer também à produtora independente, mas ele dá a permissão de que investidores tenham uma participação. De novo, qual é a regra? Se o investidor investe 40% do orçamento, ele tem que ter 40% de direitos patrimoniais no máximo, tá? Obedecendo o limite máximo de 49%. Outra regra importante: o regulamento manda que qualquer tipo de direito seja negociado sempre por licença, nunca por cessão, por aquela diferença que eu expliquei logo no começo. Que é basicamente isso, né? Até a data indicada de 15 anos, a transferência de direitos de uso, comunicação pública, adaptação, exploração comercial e utilização de marcas, imagens, elementos derivados só pode ocorrer por meio de comércio de licenças. Isso daqui é outro conceito importante para vocês que querem utilizar recursos do fundo, né? Vários editais trazem como requisito que a obra tenha uma primeira licença prévia, né? Um pré-licenciamento. E recentemente a Ancine mudou, o comitê gestor do Prodave, do FSA, alterou essa regra. Antigamente exigia que para configurar uma pré-licença, o pagamento da pré-licença ocorresse até 3 meses antes do CPB. Isso foi alterado em agosto. Agora é mais simples, quer dizer, para você configurar um pré-licenciamento, a licença tem que ser paga até a emissão do CPB. O regulamento ainda traz várias regras bem detalhadas sobre o que pode e o que não pode no licenciamento, tá? No pré-licenciamento especificamente, existem valores que têm que ser respeitados. Existe uma forma de calcular o valor da licença, que é dado pelo item 60 e 62 do Regulamento Geral do Prodave. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Tem regras sobre a impossibilidade. Você só pode pagar a licença com valores próprios, privados. Você não pode utilizar recursos incentivados para pagar a licença. Tem regras sobre o período máximo da licença, que é de 24 meses, contados da emissão do CPB da obra. A mesma coisa para a exclusividade na licença. E, enfim, todas essas questões aqui. Importantíssimo. Um contrato de licença firmado tem sempre que trazer a previsão expressa de respeito ao retorno do fundo. Tá? Se o fundo investiu dinheiro naquela obra, todos os contratos depois têm que prever que o fundo vai ter o seu retorno respeitado. O contrato também tem que sempre trazer a definição de canal, faixa de horário de exibição, e uma cláusula expressa de observância, de respeito às condições sobre obras derivadas e novas adaptações da obra, né? E elementos derivados. Ou seja, sempre garantindo que, no final, o produtor brasileiro independente é quem vai ser o titular desse patrimônio. A gente permite, existem regras específicas para prorrogação de licença, mas é sempre assim. No FSA, a regra é essa. Você quer um direito, você tem que pagar. Então, se você quer uma prorrogação da licença, se a licença é prorrogável, na verdade, eu quero ter o direito de prorrogar, eu tenho que pagar um adicional por isso. Se eu quero um direito de preferência numa nova temporada, eu tenho que pagar por isso. Vou pagar por isso, no caso, tanto no caso do direito de preferência, quanto no caso de preferência para uma nova licença no futuro, é 20% do valor da licença original. De novo, o poder dirigente sobre a realização de novas temporadas ou sobre obras derivadas, não importa a condição, não importa que a obra derivada, a próxima obra não tenha financiamento público, tem que estar com o produtor brasileiro independente. Nunca você pode ceder esse direito para uma licenciada sua. Bom, basicamente a matéria de direitos foi essa.
Eu vou falar um pouco sobre coexecução e troca de titularidade agora. E coexecução, principalmente, é uma questão muito importante, porque, como eu falei no começo, quando vocês têm a aprovação inicial de um projeto, ou quando vocês se inscrevem no Fundo Setorial do Audiovisual, vocês ganham uma autorização de executar gastos para aquela obra, né? A partir daquela data, a data da aprovação inicial do projeto, ou no caso do Fundo Setorial do Audiovisual, a data da inscrição na linha, na chamada pública específica, isso cria uma data inicial a partir do qual a gente começa a contar os gastos, tá? Gastos que podem ser financiados com recursos públicos. Antes disso, não pode. Então, qualquer gasto anterior a isso não pode ser financiado. E outra coisa, é o proponente que tem autorização de realizar o gasto. Tá? Ele é o responsável pela execução da obra perante a Ancine. É ele que tem que fazer os gastos sem o próprio nome. Sempre. Sabendo que em alguns casos isso não é um arranjo muito prático, ou mesmo até um arranjo muito possível, no caso de uma coprodução internacional, por exemplo, ou no caso mesmo de uma coprodução nacional, aqui no território nacional, entre produtores de estados diferentes, muitas vezes é desejável que o meu coprodutor tenha autorização de realizar gastos no meu nome. Ou seja, eu captei o recurso é meu, captei perante a Ancine, mas quem vai executar aquele gasto é o meu coprodutor. Nesse caso, entra a coexecução. A gente precisa aprovar isso antes. A gente exige esse contrato de coexecução, exige que vocês informem quem é essa pessoa, tá? Ela tem que ser independente também, ela tem que cumprir uma série de requisitos, existe uma limitação do tipo, da quantidade de gastos que ela pode fazer em nome dela, tá? A regra é de 50%, não pode ser superior do que 50% do orçamento, do valor total do orçamento aprovado para o projeto. E o executor deve comprovar que ele é independente, que ele não está inadimplente perante a Ancine, e tem que comprovar toda a regularidade que a gente exige do proponente, ou seja, regularidade fiscal, tributária, previdenciária, na Justiça do Trabalho, etc. Ele tem que estar completamente ok com a União, resumindo. Os recursos somente podem ser destinados para esses gastos pelo coexecutor após a aprovação da Ancine, tá? E eu falei que o coprodutor pode ser um coexecutor, e é verdade, o coprodutor pode ser um coexecutor, mas não basta ter um contrato de coprodução para ele ser coexecutor. Tem que ter essa cláusula específica no contrato, tá? Ou vocês apresentam um contrato de coexecução separado, ou incluem cláusulas de coexecução no contrato de coprodução, e ele tem que ser reconhecido pela Ancine como coexecutor. Ou seja, a Ancine tem que avaliar isso primeiro, aprovar, e só a partir daí ele pode fazer gastos também para a obra. Como eu falei aqui, os coprodutores, ou melhor, os coprodutores poderão figurar como executores do projeto e, desta forma, apresentar comprovantes de despesa em seu próprio nome, dele coexecutor, desde que os seus contratos de coprodução apresentem os requisitos do já ditos anteriormente, né? É possível coexecutor estrangeiro. Tá? Então, no caso de uma coprodução internacional, eu vou pegar o dinheiro que está aqui no Brasil, que eu captei aqui no Brasil, dinheiro de recurso federal, e vou mandar para o meu coprodutor estrangeiro lá fora, ou mesmo não para um coprodutor estrangeiro. Eu estou fazendo uma obra, eu vou filmar nos Estados Unidos, sozinho, obra inteiramente brasileira. Mas eu vou filmar nos Estados Unidos, eu vou contratar uma produtora local para me ajudar. E ela vai executar parte dos gastos. Eu tenho que utilizar isso aqui. Tenho que fazer um contrato de coexecução com ela e aprovar isso na Ancine primeiro. O executor estrangeiro é mais difícil, ele tem alguns detalhes a mais, tá? Primeiro, ou ele é o seu coprodutor internacional aprovado por meio de um RPCI, reconhecimento provisório de coprodução internacional, ou ele prova que ele é uma empresa produtora, reconhecida pela autoridade do país dele, tá? E ainda me prova que ele é independente. Sendo que a independência do coexecutor é maior, na verdade. Porque tem essa versão, a N80 foi uma alteração de 2015, desculpa, esse artigo 80 da N125, ele traz os requisitos do que o coexecutor tem que ser em termos de independência, né? E você pode ver que a lista é muito maior. Não basta que ele não tenha associação em vínculo com radiodifusor e programador, ele não pode ter associação em vínculo também com distribuidora, com empresa de serviço de telefonia, com empresas de serviços de telefonia móvel, celular, etc.
Mais tarde, o Maurício vai complementar com a execução e vai falar mais detalhadamente. Isso aqui é só aprovação que a gente faz, é que a CDI faz essa aprovação inicial. E faz a análise, na verdade, a SFO, a Superintendência de Fomento, aprova. Né? A gente chega à troca de titularidade, também é uma questão de análise de direitos. Por meio dessa previsão na IN, instrução normativa, é possível trocar a titularidade do projeto. Um projeto que tem uma proponente, de repente essa proponente não pode mais carregar esse projeto por uma série de motivos, ela não pode mais cuidar disso, e ela quer transferir isso para outra produtora. Aí entra aqui a troca de titularidade. Isso tem que ser, de novo, solicitado para a Ancine primeiro, antes de mais nada. Antes de deixar a nova titular começar a realizar gastos em nome dela, tem que ter a troca de titularidade aprovada pela Ancine. Tá? O artigo 109 da NN 125 estabelece um rol de documentos que devem ser apresentados, mas basicamente eles são: se teve despesa já na obra, se você, o proponente original, fez despesas, tem que haver prestação parcial de contas dessas despesas. Se houve captação, todos os recibos têm que ser encaminhados. Né? E se houve captação, tem que ter anuência dos investidores possíveis que existam no projeto já. A nova proponente, da mesma forma, ela tem que estar completamente regular na Ancine e perante a União. Então, de novo, registrada, produtora independente, não inadimplente perante no SALIC, na Ancine, e ela tem que estar na regularidade tributária, fiscal, trabalhista e tudo mais. A gente nunca vai admitir troca de titularidade de um projeto que já está pronto, finalizado, e, por tabela, não vai admitir a troca num projeto que já tem CPB, né? Ou CRT, que é o Certificado de Registro do Título para Comercialização da Obra. Né? Os projetos de Fundo Setorial do Audiovisual, eles só podem ser submetidos à troca de titularidade se o edital da chamada pública prevê isso. Se ele não prevê, por regra, não pode. Aí, se você está com aquele projeto, o edital não prevê troca de titularidade, você tem que terminar aquele projeto, entregar e fazer a prestação de contas dele. Bom, foi isso, gente. Acabou já. Obrigado pela atenção. E a gente vai abrir para uma meia hora agora para tirar algumas dúvidas. Eu gostaria que vocês encaminhassem. O Maurício vai recolher, por escrito, por favor, de preferência. Mas a gente pode fazer também. Vamos começar. Eu pediria que vocês dissessem o nome e a produtora, tá bom? Quem tem dúvidas para começar a tirar? A gente aproveita. Bom, o Eduardo está aí, tá? Ele que é o homem dos direitos, tá? Bom, Eduardo, eu sou Tanal, a gente já se conheceu, da Lartmark e da APC. A primeira dúvida, acho que muita gente aqui tem também, que é quanto à caracterização do produto religioso. O que caracteriza um produto religioso? E depois, essa é a primeira pergunta aqui. O que caracteriza o produto religioso é o proselitismo religioso. Não é o objeto da obra, não é o foco da obra, não é a minha intenção de falar sobre figuras religiosas ou sobre a religião. Eu posso fazer um documentário sobre religião e esse documentário ser considerado conteúdo de espaço qualificado, tá? Sem maiores problemas. O problema é o proselitismo, o problema é a pregação religiosa. Tá? Eu não posso entregar para a Ancine uma obra seriada que consista num pastor fazendo pregação na igreja dele. É isso. É isso que é obra religiosa que está proibida. Ou da religião, sim, claro, ou da figura religiosa. O que importa é isso, não pode ser uma pregação, não pode ser uma tentativa de proselitismo. Entendeu? É isso. Próximo. Bom dia, meu nome é Bruno, eu sou Bom roteirista. dia. E tenho uma pequena empresa, né, uma MEI, enquanto roteirista. E eu queria saber se o contrato de pró-execução pode ser feito entre uma produtora que vai executar o filme e uma produtora que vai criar intelectualmente a história e ceder esses direitos de execução. Coexecução só pode ser, assim, quem faz a coexecução
é o mesmo tipo de empresa que pode apresentar projeto na Ancine. A regra é essa. Então, se eu não posso apresentar o projeto com o meu na Ancine, eu também não posso co-executar. Tá? Então, e para apresentar o projeto, você precisa ser um produtor brasileiro independente registrado na Ancine. Se você consegue registrar a sua empresa como produtora brasileira independente, você pode ser co-executora. No seu caso, tem um problema que a Ancine não aceita como produtora independente justamente a MEI. Tá? E não é um problema da Ancine, mas é porque a Receita Federal institui um rol de empresas que podem ser MEI, e nesse rol ela não colocou produtor audiovisual. Tá? Nesse caminho, gente, é muito importante vocês tomarem cuidado com relação ao MEI, porque o MEI não pode fazer tudo. Tá? Tem um rol muito restrito de atividades. Tá? Então, aí, gente, é muito pouco. Então, normalmente eu costumo dizer assim, olha, pegue o TANAL, está ali, e está na hora. Você precisa provocar a Receita para ampliar a quantidade de atividades audiovisuais previstas para o MEI, que é muito restrita. Tá? Porque hoje a restrição está na Receita. A Receita proíbe que a grande parte das atividades audiovisuais sejam feitas por MEI. Tá certo, gente? Então, cuidado com isso. Próxima pergunta. Dúvidas? Você quer complementar alguma coisa? Poderia, sim. Poderia. Mais alguma pergunta? Bom dia, sou Verônica Aquino, advogada. Queria saber, considerando um projeto aprovado, fomento direto, que já assinou contrato com o BRDE, Sim. se for necessário solicitar, anexar uma aditiva a um dos contratos já previamente apresentados, isso passa pela análise de direitos? A interlocução deve ser diretamente com o BRDE em paralelo? Nesse caso, vocês vão encaminhar os contratos para o BRDE e o BRDE vai olhar e vai encaminhar para a gente no final. Tá? A gente sempre, você sempre vai, você é sempre obrigado a entregar todos os contratos assinados posteriormente, tá? Que vestem sobre direitos patrimoniais. Então, e aditivos também. Então, alterou a relação, alterou o tratamento, alterou a configuração de direitos da obra, encaminha o contrato para análise. Tá? Pode encaminhar para o BRDE, e o BRDE vai encaminhar para a gente no final. Ou encaminha, na verdade, encaminha para a gente também, diretamente, não tem problema. Tá? Pode mandar para... Pode ser. Considerando um projeto aprovado já pelo BRDE, é possível fazer, depois da assinatura do contrato, a coexecução? A proponente já assinou o contrato de execução com o BRDE. Depois Sim. desse, é possível ainda fazer um contrato de coexecução? Contanto que a obra não esteja finalizada, e contanto que portanto, não tenha mais gastos a serem realizados, né? Contanto que a obra não tenha CPB, CRT, é possível sim. Tá? E o segmento dessa pergunta é, com produtoras da mesma cidade? Não tem limitação nenhuma com relação a isso. Só complementando essa questão, não se esqueça que vocês estão limitados ao regulamento PRODAV, ao edital e ao contrato. Então, é possível fazer a coexecução desde que seja proibida, não seja proibida no contrato e no edital. Então, muito cuidado com o que está escrito. Se tiver uma proibição explícita no edital... Tem. Em alguns editais, tem proibição com relação à coexecução. Então, ou seja, cuidado com a questão do que está no contrato, no edital. Gente, é importante que a gente tenha sempre essa preocupação que, com o FSA, o audiovisual deu um passo à frente com relação à profissionalização, à formalização dos atos. O Eduardo falou para vocês aqui uma coisa que é muito importante, e a maior parte das empresas não percebem, é a obrigação de você prestar contas das obrigações por 7 anos. Então, ou seja, vocês vão ter 2 prestações de contas. Uma prestação de contas da execução dos recursos, que é comigo, nós vamos fazer lá na Ancine, e uma outra prestação de contas das obrigações. Então, tudo que for alteração de direitos, de licenciamento, comercialização por 7 anos, vocês são obrigados, por contrato, a apresentar para a Ancine
periodicamente, inclusive com os resultados disso. Então, muito cuidado com essas questões que dizem respeito aos editais e aos contratos. Leiam. É importante que vocês leiam, se aprofundem nos editais, marquem as dúvidas, mandem as dúvidas para o Eduardo em relação a essas execuções, porque isso é muito sério. Porque a inexecução ou execução equivocada gera multas, e as multas são muito severas mesmo. E nós estamos falando aí com bancos, que são agentes financeiros, que têm uma certa experiência em relação a aplicar multas para todos nós. Todo mundo conhece já isso. Então, temos o BNB aqui, né, presente, tá, sabe como é que funciona essa questão aí. Então, o BNB, já, como foi dito no começo, vai ser o novo gestor para essa parte do CONE. Então, é importante ter esse cuidado com relação às obrigações que estão lá. Por favor, leiam bastante os documentos. Dúvidas? Bom dia a todas e todos. Eu queria saber se, após um CPB emitido, você tem como incluir uma coprodutora para que ela tenha os direitos patrimoniais também? Não. Deixa eu explicar um pouco mais isso. Tá? O CPB, se você já finalizou a obra e está emitindo um CPB, que é justamente o Certificado de Produtor Brasileiro, tem que ser uma situação muito específica de a obra estar emitindo CPB e não está pronta ainda. Não sei se pode, acho que não. Não pode. Não pode, não tem como. Porque como ele vai ser coprodutor, entendeu? Se a obra já está finalizada. Não funciona assim. Aí não é bem uma coprodução. Nesse caso, é uma cessão parcial de direitos. Tá? Pode. Você pode fazer uma cessão parcial de direitos. Lógico que pode. Você não pode alterar a independência da obra. Essa cessão vai ser necessariamente, então, para uma produtora brasileira independente. Né? Agora, toma cuidado, tá? É que não é coprodução isso. Então, por exemplo, toda a questão da transferência de pontos não é possível, porque ele não é coprodutor. Tá? Os pontos para classificação de nível, não. Os pontos para classificação de nível são do produtor original da obra, quem registrou. Mais alguma pergunta? Alguém aqui? Gente, por favor, só levantar, porque está sendo filmado, para poder gravar vocês, por favor. Bom dia, Leonardo, da Mantra Filmes. Sobre a divisão dos direitos patrimoniais, né, de 51% mínimo, é para a produtora ou várias produtoras podem ter no mínimo 51%? E os 49% para... Entendeu? Então, a divisão dos direitos patrimoniais é a seguinte, é no mínimo 51% de titularidade de produtora ou produtoras independentes. Pode ser um condomínio, né, de produtoras independentes. E, nesse caso, você pode ter duas produtoras independentes, por exemplo, uma com 20%, a outra com 31%. E você tem um agente de mercado não independente, a Globo, por exemplo, com 49%. Né? Individualmente, quem tem a maior parte é a Globo, mas ela não tem a maioria. Quem tem a maioria é o conjunto de produtores independentes. Essa situação é regular, tá válida. Pode ser assim. Não é bem assim, na verdade. Não tem essa regra, não. A produtora ela pode ter uma parcela menor, sim. Ela pode ter uma parcela... A proponente pode ter uma parcela menor do que a coprodutora independente dela, sim. O que ela não pode ter, e já teve decisões nesse sentido da diretoria colegiada, é uma parcela tão pequena de direitos que isso descaracteriza a titularidade patrimonial dela de alguma forma, como produtora principal do projeto ou como produtora... Porque, assim, a proponente ela é responsável perante a Ancine com relação àquele projeto. Né? Ela é responsável pelos gastos, pela prestação de conta. Ela não pode ter uma relação tão tênue assim com a obra audiovisual, a ponto de só ter 1% dos direitos, por exemplo. Tá? Então, aconteceu isso. Uma produtora independente, proponente, tinha 1% dos direitos sobre a obra. 1% da receita. Ou era nem isso, ela tinha 7% dos direitos patrimoniais sobre a obra e só 1% da receita. A diretoria colegiada olhou aquilo foi encaminhado, ela olhou, não é o suficiente.
A relação dela com a obra é muito tênue, dá para ver que a principal produtora é a outra. Tá? Então, mas isso não é um fechado, não existe uma regra, isso não está escrito, isso é uma interpretação, na verdade, da diretoria colegiada, mas, assim, não existe escrito em lugar nenhum que a proponente tem que ter a maior parte dos direitos. Mas ela não pode ter uma participação ínfima, né? Que a Ancine considera ínfima, na verdade. A regra é essa. Gente, só uma coisinha. Por favor, quando vocês forem fazerem a obra, abra uma planilhinha Excel e diga assim, direitos, tá? Sim, começa a muito controlar o percentual de participação. Porque não é incomum eu ter gente comercializando 150% de direitos, 200% de direitos. Isso é comum, tá? A gente esquece. Cede para um, para outro, depois sumiu. Depois, quando foi ver, comercializou mais de 2 obras. Tá? Cuidado com isso, por favor. É simples. Planilha Excel, controle de direitos. Vai controlando para quem vocês estão cedendo os direitos patrimoniais, tá bom? Levanta, isso é principalmente importante, porque às vezes até acontece uma confusão, porque as pessoas passam de forma separada direitos patrimoniais, que é a titularidade sobre a obra, e receitas. E aí o cara vai passando receita, e ele está com controle do direito patrimonial, e só do direito patrimonial. E ele esquece que ele tem, por exemplo, o artigo 1º, onde você tem os certificados, né, emitidos pela CVM, de participação na receita líquida também. Tem que separar um pedaço para eles. Né? Não pode depois sair dividindo o direito de receita para Globo, para não sei quem e tudo mais, como se aquilo lá não existisse. Aquilo existe também. Vasco, Canal da Cidadania, TV Quirimurê. No caso do Canal da Cidadania, existe alguma previsão de linha de financiamento para o Canal da Cidadania, visto que o CNPJ do canal é de uma organização social. Então, existe alguma possibilidade nesse sentido, assim, algo pensado nesse sentido? Eu não cuido disso, tá? A gente não vê essa parte. Como eu falei, quem faz a operação de linhas... Primeiro, a Ancine, na verdade, ela administra isso de um jeito muito específico. Ela faz a análise orçamentária dos projetos, ela participa da análise de direitos, mas quem realmente define as linhas é o comitê gestor. Tá? Que é uma outra instância no qual a Ancine também tem participação, mas ela não faz isso sozinha. E dentro da Ancine, você poderia encaminhar essa pergunta, seria para a CEF, para a Secretaria de Políticas de Fomento. Agora, eu não posso responder porque eu não faço ideia mesmo, eu não tenho como te dar feedback nisso. Está muito acima do meu... eu acho que é importante o seguinte... Só uma coisa só, não vamos esquecer que toda a política pública do audiovisual ela é voltada para o produtor independente, não para o canal. Então, de repente, o que pode ter é linhas para produtoras independentes produzirem conteúdo para o canal, mas linhas para o canal, não. Eu não vejo, até agora, pelo que eu vejo da política pública como está, ter um investimento para o canal... Entendeu? Não, agora é possível ter, ter investimentos para linhas, para produtor independente, onde o produto pode ser feito do canal. Com relação à sua TV, eu acho importante essa questão que o Eduardo falou, de conversar com a CEF, que é a Secretaria de Políticas de Financiamento, é o Rodrigo Camargo, que é o secretário, tá? Toda a parte de propor linhas, de pensar-se linhas, é a partir dele, tá certo? Agora, todo acesso que a Ancine faz com recursos da Lei do Audiovisual é para produtora independente, tá? Tudo pela MP 2228. É básico, né? É básico. Tem uma linha de programadora, que a programadora escolhe X projetos que vão receber recurso e entrar na programação. Acho que eu tenho essa informação em algum lugar na minha apresentação, a gente pode ver na hora. Mas você não receberia o recurso, você selecionaria os projetos que receberiam um recurso, né? Então, você vai ser beneficiado, né? O canal seria beneficiado por ter as obras, mas o responsável por executar esse recurso dessa linha é o produtor, da mesma forma. Esse é um edital que já existe, e lá com certeza tem o rol de empresas que podem participar. Então, essa informação do seu CNPJ, com certeza vai estar prevista nesse edital. Então, quando a gente chegar nessa parte da minha apresentação,
que é uma coisa que eu acrescentei recentemente por causa desse tipo de pergunta, a gente vê o nome dessa chamada pública para você anotar e pesquisar lá naquele edital se o seu tipo de CNPJ está permitido. Aí eu não vou poder afirmar agora, mas eu acho que o MINC continua recebendo projetos desse tipo que você está falando. Assim, o MINC, via Lei Rouanet, recebe propostas não só de audiovisual, mas de manutenção de espaços culturais e TVs públicas e tudo mais. Então, acho que você poderia dar uma olhada também, junto com o MINC, e as possibilidades que você tem. No caso da Ancine, todos os recursos precisam ser executados por produtoras brasileiras independentes. Somente produção individual, produção brasileira independente apenas. Perguntas? Do outro lado. Vamos embora nós. Eu já não malhei hoje de manhã, já vou malhando agora correndo para cima e para baixo. Bom dia, Márcia Cardim, Cardim Projetos. Em relação à licença de um direito, pela primeira vez, o que de praxe é que a gente tem visto no mercado em relação a um prazo de negociação? Geralmente, ou depende, no caso aqui é uma obra seriada para a TV. Né? O que de praxe isso? Que tempo é esse que você falou? 15 dias, um mês, 10 anos, como é que é isso? E a segunda pergunta é essa licença de direitos. Eu tenho um proponente que, no caso, é a produtora independente, registrada na Ancine, e que ela está em coprodução com outra produtora independente. Essa licença de direitos, ela precisa, obviamente, obrigatoriamente, com o proponente e também com a coprodutora, né? E o prazo, e essa primeira pergunta, que é esse prazo, ele é igual para as duas situações, ou seja, produtora e coprodutora? Boa pergunta. Assim, vou explicar. Pediram para mim, por favor. Me pediram para você ficar do lado de lá, direito, para poder filmar. Só apenas são bem mandados, só apenas cumprindo ordens. Chegar lá, entendeu? Eu fui andando. Primeiro, com relação aos prazos de licença, como a gente está num mercado que é regulado pela Ancine, que tem a utilização de recursos públicos, infelizmente, os prazos são sempre o máximo possível, tá? O máximo permitido pela Ancine. Isso é o frequente. Então, em leis, por exemplo, com utilização de artigo 3º, terceiro 39, que é a deliberação 95, prazo de 5 anos, pode ter certeza, os prazos são sempre de 5 anos. É o que a gente vê. FSA, onde o prazo da licença é de 24 meses, de vez em quando eu vejo um contrato menor, um prazo menor. 1 ano, 6 meses, já vi, é possível, mas, em geral, as licenciadas pedem o prazo inteiro. Tá? Isso no FSA isso não é um problema tão grande, porque isso está sendo levado em consideração no cálculo da pré-licença, né, pela Ancine. Na hora de fazer o cálculo de licenciamento do valor correto, todas essas questões são levadas em consideração. Mas, no caso do mercado de fomento indireto, aí não, as pessoas sempre usam um prazo máximo. Agora, com relação à coprodução, depende. Aí é que está. Se eu tenho um contrato de coprodução, são 2 produtoras independentes, né, que tem um contrato que estabelece qual é a relação delas. Esse contrato ele pode definir a divisão de competências de tal forma que apenas uma delas assine. Tá? Então, uma delas tem o poder, tem o direito, na verdade, de tratar de toda a exploração comercial da obra. Então, ela vai assinar os contratos sozinha. Muitas vezes, uma delas tem o poder de assinar os contratos sozinha e pesquisar potenciais licenciadas e fazer todo esse trabalho. Mas ela sempre vai assinar com a outra em conjunto. E algumas vezes, as duas têm o poder conjunto e as duas precisam assinar, nesse caso. Então, vai depender de como está funcionando a relação com o seu coprodutor e como vai estar escrito o seu contrato e como ele definiu isso. Tá? Mais alguma pergunta? Nenhuma? Gente, olha só, então vou fazer uma proposta a vocês. O João está preocupado com o horário da tarde, então a gente vai terminar 15 minutos antes, com o compromisso de todo mundo chegar 15 minutos mais cedo. Ok? Então vamos estar aqui 13h45, para a gente começar o evento?
tá certo? À tarde, a gente vai falar sobre acompanhamento e depois sobre execução de recursos públicos. Apesar de a minha coordenação ser de prestação de contas, o que eu ensino a todo mundo é como executar. Porque prestar contas é demonstrar o que foi feito. Prestar contas ninguém resolve nada. Eu costumo dizer que financeiro não é milagreiro, nem a gente é milagreiro também não. Então, a gente só vai falar sobre execução de despesas. Então, vai ser partir de como executar recursos, depois como demonstrar. Os últimos 5 minutos da apresentação, que é sobre prestar contas. Tá bom? Gente, obrigado. Bom almoço para todos. Obrigado, Até gente. Foi um prazer. 13h45.